capítulo 23, versículo 25. A moça não tem nada. 2 Samuel 23, 25, 23, capítulo 5. Glória a Deus. 23, versículo 5. Isso mesmo. Apenas o versículo 5. Você já está estranhando com essa gravatinha desse jeito aqui, né? Já vi que tinha uns rindo bem. Sabe quando as pessoas querem rir, mas não rir? Aí você olha quando você não está olhando. Aí você olha e fala assim. Você precisa dar maior. Fui pregado na igreja de São Paulo. E eles fizeram a cantina embaixo, a igreja em cima da igreja. Só que eu fui com uma gravata pior do que essa. Eu fui mais arrumado que ele, então eu fui muito estranhão mesmo. E aí cadê minha esposa, ele desceu do carro e falou: o rapaz pra mim, você tá atrasado, mano? Eu falei: nem te conheço, mano. Os garçons já tá tudo lá embaixo. Pensando que eu era garçom. Eu sou um garçom lá de cima. Você viu o alimento do céu, vocês servem da terra. Tô meio doido mesmo, você não viu nada ainda. Isso aqui é só o começo, né? Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5 diz assim: ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação, todo o meu prazer estão nele, apesar que ainda não fez brotar. Irmãos, antes que eu comece a falar desse texto, quero que você entenda essa realidade aqui. Aqui Davi estava prestes a morrer. E Davi chama seu filho Salomão, que é o homem mais sábio da Bíblia. Aqui Salomão estava na idade de 18 aninhos ainda, garotão, preparando para começar a reinar. E Davi chama Salomão e começa a ensinar para ele como que ele deveria conduzir o reino, como que ele deveria conduzir Israel. E Deus fala com ele, e Davi fala com ele no versículo 5, que a chave do sucesso dele, que o que fez dele ser o que é, o que transformou a vida dele, foi uma aliança que Deus fez com ele. Porque se você olhasse para Davi aqui mais ou menos há 40 ou mais anos atrás, aqui, digamos há uns 60 anos atrás, assim mesmo, você ia ver Davi cuidando de ovelhas no pasto, filho mais novo, a família olhando para ele, achando que ele não seria nada na vida, apenas um mero cuidador de ovelhas. Mas uma coisa que chamava atenção na vida de Davi, para Deus, era que Davi, apesar dele não ser nada, apesar de ser apenas um mero cuidador de ovelhas, Davi era um jovem que tinha uma comunhão com Deus. Quando você se tem comunhão com Deus, não tem barreiras que você não quebre. Quando você tem comunhão com Deus, não tem impedimentos que você não vença. Ou que seja, quando você tem comunhão com Deus, não existe impossível para você. Fala para essa pessoa que está do lado: é a comunhão com Deus que faz a diferença na tua vida. Então Davi, ele sendo jovem, cuidador de ovelhas, com 10 anos de idade, 13, e com 14 ele foi ungido, mais ou menos nessa idade. Ele com 10 anos de idade, Davi, ele cuidando de ovelhas, tinha um rei poderoso, forte, que você já conhece quem é, de nome Saul. Saul era aquele cara, Saul era um bonitão, bombadão, grandão. A Bíblia diz que Saul era tão grande que ele sobressaía no meio dos exércitos, servia aquele homem de longe. Porém ele não agradava a Deus, e Deus falou: quero um homem segundo o meu coração. Isso aqui quer dizer que Deus, eu falei isso ontem, mas quer dizer que Deus, Ele está procurando corações. Deus não está procurando aparência. Deus não está olhando para a tua cara, Deus não está olhando para o teu nariz, Deus não está olhando para a tua boca, Deus está olhando para o seu coração. Amém. É lógico que é bom dar um grauzinho de vez em quando, não é verdade? Precisa. Eu falei para minha esposa: amor, cadê minha esposa aí no Facebook? Alguém já viu? Ninguém viu? Que isso? Eu posso ficar direto? Ninguém tem um Facebook aqui não? Então já viu? Levanta a mão, vamos lá. Ajuda eu aí, mano. Aí, já viu. Ah, tem que ter o primeiro, né? Se tem o primeiro, todo mundo levanta a mão. Viu? Minha esposa é bonita.
Mas eu falei para ela, vou te arrumar ainda mais. Vou te internar você numa funilaria humana. Vamos arrumar nariz, vamos arrumar boca, vamos arrumar tudo. Ela, nossa, amor, eu falei, vamos. Quero melhor. Vamos equipar. Vai equipar, meu irmão, tá pensando? Porque tem gente que passa na rua e fala assim, que vai ser bonita. Tá achando que ser bonita de graça, é? O camarada não cuida da mulher dele que tem em casa, quer achar dos outros bonitos. Pergunta pra quanto que ele gasta por mês que você vê. Você vai falar, não, manutenção é muito cara. Manutenção é alta, não é verdade? Falei pra ela, vamos equipar tudo. Eu sei que Deus não está preocupado com o que está do lado de fora. Deus está preocupado com o que está do lado de dentro. Mas é bom você se sentir bem também. E Deus olhou para Davi e viu que Davi era um menininho, raquítico, pequeno. Mas Deus falou, ele tem um coração segundo o meu coração. Ele é alguém que pensa como eu penso, alguém que vê como eu vejo, alguém que enxerga como eu enxergo. Então ele serve para ficar sendo rei como eu sou, porque ele tem os mesmos encantos que eu. Fala para o teu irmão, pega teu dedinho assim, dá uma cabeça dele assim, dessa cabeça chata aí. Fala para ele assim, você tem que ter o pensamento de Deus, tem que ter as visões de Deus, tem que ter as atitudes de Deus, você tem que ter a personalidade de Deus. Deus vai te dar visão sobrenatural para você ver com os olhos dele que ele tem o melhor para a tua vida. Eu estou entendendo atrás do nome de Jesus. Pensamento de Deus. Talvez você falou assim, isso é heresia. Heresia é você que não lê Bíblia, meu irmão. Heresia para você que não entende a palavra do Senhor. Porque Deus, ele olha para Deus e fala, segundo o meu coração. Coração aqui não é coração. É mente. É visão. Como que Deus viu que Davi tinha esse coração? Pelas ovelhas. Porque Davi cuidava das ovelhas ao ponto de matar urso e matar leão por ela. E o leão é o rei da selva. Vou falar isso com o pastor hoje. O urso é o rei da floresta. Davi, ele era tão forte, tão poderoso, mas apesar de ser pequeno, a sua fé era tão grande que Davi não via barreiras, ele não via limites quando se tratava de defender aquilo que ele amava. Você sabe que isso chama a atenção de Deus, sabe por quê? Deus não viu barreira, Deus não viu limites para defender aquele que ele ama. Portanto que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para o nome da dúvida, Deus não mediu limite por você, Deus não mediu fracasso por você, Deus não viu dor por você, ele entregou a vida de Jesus para que hoje você estivesse aqui sentado ouvindo essa palavra. Quem está entendendo pode aplaudir o nome de Deus. Então Davi foi escolhido como rei. Jessé Samuel vai até a casa de Jessé, escolhe dentre dos seus filhos Davi. Quando Samuel chega lá, eles pensam que era Eliabe, Abinadab ou Samar. Não era nenhum dos três. Ele pergunta, se acabaram seus mancebos? Não, ainda tenho mais novo. Aquele que ninguém espera nada dele. Ele é o mais novo, ninguém acha nada dele. Ninguém ninguém valoriza ele, ninguém está nem aí para ele, ninguém nem nota que ele existe. Aí Deus Samuel falou, então ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Eu aprendo uma coisa com isso daqui, meu irmão. O que é teu está preparado, não precisa ficar preocupado que na hora certa Deus te chama. Não precisa ficar com inveja dos outros. Porque tem gente que tem uma inveja doida. Tem gente que, se eu tivesse essa casa, se eu tivesse... Meu irmão, o que é teu está preparado, fica tranquilo. O que Deus está reservando para você é para você. O que Deus está reservando para te dar é para te dar. Não se preocupe, o diabo não toca naquilo que Deus está guardando para você. Quem está entendendo isso, aplauda o nome de Jesus. Eu aprendi isso na prática. Aprendi isso na prática, na minha vida. Aprendi que Deus não escolhe situação geográfica, nem lugar geográfico para te abençoar. Sou lá de Três Pontos. Quem conhece Três Pontos aqui? Ninguém nem viu falar de Três Pontos. O que é Três Pontos? É um garfo, 3 fios? Todo lugar que eu vou me pergunta, por que é 3 pontas? Aí eu tenho que responder, por dar certo de 3 fios. Todo lugar me pergunta isso. Ninguém vai falar de 3 pontos. Quando você fala de 3 pontos, você fala de Milton Nascimento. Aí depois de Milton Nascimento, fala do Padre Vitor. Engraçado que depois fala de Marcelo Francisco, 3 negrão. Pensou disso, né? Eu parei para analisar isso esses dias, rapaz.
Deus olhou para os negão de 3 pontos. 3 pontos, 3 pretos. Eu poderia mudar o nome para 3 pretos. Legal, tá certo, tá. Lá em 3 pontos não é nada, é um lugar que ninguém conhece, é um lugar que quase ninguém vai. Mas quando Deus quer te honrar, Ele vai aonde for necessário. Quando Deus quer te abençoar, meu irmão, Ele não escolhe local geográfico, Ele não escolhe cidade, não escolhe rua. Ele sabe o teu endereço, sabe a tua casa. Se Deus tem uma bênção preparada para você, fica tranquilo que Deus vai lá te entregar onde você estiver. E você crê nisso? Pode aplaudir o nome de Jesus. Então Davi é ungido rei, blá blá blá, passa aquele tempão todo. Quando Davi está com mais ou menos 17 anos, Davi vai até aonde está acontecendo a guerra de Israel contra os filisteus. Davi dá de cara com o gigante Golias. Davi mata Golias, corta o pescoço de Golias. Davi passa a ser adorado pelo povo, a ser venerado pelo povo. Porém isso trouxe maldição para ele, porque teve que fugir de Saul. Saul morre, Davi rei em Hebron, agora Davi rei em Israel. E passa-se anos e anos e anos, e Davi reinou e chegou a hora de morrer. Aqui no capítulo 23, Davi já está prestes a morrer. E Davi fala para seu filho Salomão: Deus tem uma aliança conosco. Olha como é que começa o versículo. Ele fala assim, ó: ainda que a minha casa não seja perfeita para com Deus. Fala para o teu irmão, se Deus não está procurando os perfeitinhos, não. Sabe aqueles que se acham muito perfeitos? Que já não servem para Deus. Sabe aqueles que se acham muito especial, muito inteligente? Não serve para Deus. Sabe aqueles que pensam que é melhor que você? Não serve para Deus. Porque Deus não procura ninguém perfeito. Deus, Ele gosta de aperfeiçoar pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus, Ele gosta de pegar pessoas que não é e fazer passar a ser. Todo aquele camarada que tem aquele espírito de santidade excessivo, pode ver que tem um probleminha escondido. Às vezes vem gente para quebra de maldição. O cara parece um Deus na terra. Não olha nem para o lado, corpo duro de tanto poder. Eu falo, gente, quanto poder. Um dia eu fui pregar numa igreja, tinha um menino, eu fiquei com vergonha. Porque ele estava com tanta unção que eu estava passando vergonha. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir acompanhar esse garoto. Ele corria, subia no altar, voava, plantava bananeira, rodava mais longo do que o Batman, cara. Falei, rapaz, que unção poderosa desse camarada. E ele lá, eu pregando, estava até atrapalhando. Ele matou. Falei, rapaz, calma aí. Pregando ainda, tá me deixando sem jeito aqui assim. Aí depois que eu acabando de pregar, falei, agora eu vou pedir uma oração para esse cara aí. Muito poder com um cara só. Pode dividir um pouquinho comigo. Aí ele já veio chorando. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Quando olha para mim, falei, eu que careço sem receber suas orações. Quando olha para mim que eu estou com um problema sério. Falei, fala, filho, eu já fiquei, já sabe quando quebra aquele coraçãozinho? Já quebrou meu telhado de vidro. Falei, meu Deus, esse cara era super crente. Não, eu tenho um problema sério, eu não posso ficar sozinho em casa. Falei, melou o cargo. Por que você vai fazer? Eu começo a entrar na pornografia. Eu estava segurando a mão dele, eu dei um pulo, misericórdia. Isso, a minha mão está amarrada, não tem poder. Você está entendendo, irmão? Deus não está procurando pessoas com excesso de santidade, não. Deus não está procurando pessoas com excesso de confiança, não. Ele chamou a família de Davi, mesmo a família dele não sendo perfeita, mesmo a família dele não sendo a tal, mesmo a família dele não sendo a melhor que estava tendo, mas ele escolheu a família de Davi. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus te escolheu mesmo sabendo que você não era muita coisa, mesmo sabendo que você não era aquilo lá que podia se dizer, ó, que maravilha, mas Deus te escolheu para fazer você ser uma nova criatura. Eu estou entendendo o que eu estou dizendo? Aplauda o nome de Jesus. Deus acabou de dizer que escolheu a família de Davi. E Davi diz, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Algumas vezes está com cerco, mas o certo é aliança. Eu quero falar aqui, meu irmão, sobre a aliança de Deus. É o que te faz você vencer o impossível.
Ele estabeleceu com ele uma aliança, mesmo sabendo a situação de Davi. O que Davi diz? E contudo será ordenado e guardado. Ele falou, eu vou guardar essa aliança até o último momento. Mas pastor, Davi adulterou. Você vê que Davi não era perfeito. Davi adulterou. Você vê que Davi não era o super-homem, que não era o todo-poderoso. Ele adulterou, mas Deus perdoou o seu adultério e manteve a aliança com ele. Quando Davi adulterou, quem quebrou a aliança não foi Deus, foi Davi. Mas Deus restaurou a aliança com Davi. Quando você erra, quando você peca, quando você comete alguma coisa errada, não é Deus que quebrou a aliança com você, não. Talvez você quebrou a aliança com Deus, mas Deus sempre te dá uma segunda chance para restaurar a aliança, para você viver um novo tempo com Ele. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, levanta a mão para cima e aplauda o nome de Jesus. Quem tudo será ordenado e guardado. Fala para o teu irmão, guarda a aliança que você tem com Deus. Guarda a aliança que tem com Deus. Lá no Apocalipse está escrito, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a aliança que você tem com Deus. É isso que vai fazer a diferença na tua vida. É isso que vai te abrir porta onde você nem imagina. É isso que vai levar você para onde você nunca imaginou chegar. Aonde você nunca pensou que você vai por causa da aliança que tem com Deus. A aliança te dá a possibilidade de ir além daquilo que você pode pensar. Ele diz, em tudo será guardado. Ele não vou guardar. Davi foi o primeiro homem, e o único na Bíblia, o primeiro homem a guardar a palavra de Deus, ele a se fazer casa de Deus. Ele fala assim, eu escondi a tua palavra no meu coração. Você não entendeu o que é isso? Você sabe o que é esconder? Você esconde coisa que não presta? Você só esconde coisa de valor, não é? Cartão de crédito da esposa. Essas coisas assim. Coisa que você sabe que vai te dar prejuízo se você perder. Não é verdade? Você só esconde coisa valorosa. Então sabe o que Davi está dizendo? Se eu escondi, para mim tem muito valor. Eu guardei num lugar secreto. Eu coloco aonde ninguém vai tomar de mim. Eu escondo a palavra do Senhor aonde o diabo não toca, aonde o inimigo não rouba. Ele está dizendo que a palavra de Deus é o maior valor que ele tem. Por isso ele guarda dentro dele. Se a palavra do Senhor for o maior valor que você tem, pode ter certeza, não há barreiras nem impedimentos para a tua vida. Se você crê nisso, pode aplaudir o nome de Deus. Toda a minha salvação, todo o meu prazer estão neles. Davi está dizendo, meu prazer está em Deus. A minha salvação está em Deus. A minha alegria está em Deus. O que me satisfaz, o que me dá prazer, está em Deus. Ele está dizendo que a palavra de Deus para ele é o passatempo dele, é o que alegra ele. Salmo 1, ele mesmo diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, detém o caminho dos pecadores, senta na roda dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele está dizendo, na sua lei medita dia e noite. Antes tem o seu prazer. Você sabe por que a gente erra com Deus? Porque a gente não sente prazer estar na presença de Deus. Tem gente que às vezes está na casa de Deus e fica assim, esse negócio está demorando. Cara chato. Veja a hora disso acabar. Nossa, Deus. Maravilha, acabou. Olha você fala, tá bem, você vai falar bem, glória a Deus, fala, tem língua sapateira. Fica feliz, porque está acabando. O camarada passava 2 horas no cinema e não sentava na frente, ficava até com os olhos esbugalhados. No carnaval, molhava igual um pinocão, molhadinho. Os 3 dias ainda reclamavam o dia que acabava. Era ou não era desse jeito? Reclamava o dia que acabava. Por que acabou? Ah, no carnaval eu vou inteiro, eu vou pra Bahia. Agora na igreja, pastor, está demorando. Meu irmão, tem que ter prazer na palavra de Deus, tem que ter prazer na lei de Deus. É isso que vai fazer a diferença na tua vida, é isso que vai fazer a diferença na tua casa. Se você está entendendo, aplauda o nome de Jesus. E ele continua dizendo para você entrar na característica. Apesar que ainda não fez brotar. Então Davi estava dizendo assim: eu tenho prazer em Deus, eu tenho uma aliança com Deus, mas ainda a promessa não acabou. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou morrendo, mas ainda tem muita coisa para cumprir na vida de vocês. Meu irmão, a promessa de Deus não é só para você, não, é para você e para os teus filhos. É para você e para a tua descendência.
Você vai morrer um dia, se Jesus não voltar antes. Você vai morrer um dia. E quando isso acontecer, teus filhos vão viver o que Deus preparou para você ainda. Vão sobrar para eles bênçãos e bênçãos e bênçãos para a tua família. Ele vai abençoar a tua geração, a tua casa. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, pode adorar a Deus aí. Vamos lá. 7 características de quem tem aliança com Deus. Primeira, a aliança com Deus, ela te tira o medo das adversidades. A aliança com Deus, ela tem o poder de te tirar o medo das adversidades. Ou melhor, vou traduzir de uma forma melhor. Quem tem aliança com Deus não tem medo de adversidade. Aonde está escrito isso? Lá no livro de Isaías 43, versículo 1 e versículo 2, fala: se passares pelas águas não te afundará, se passares pelo fogo não te queimará. O que é isso? Adversidades. Momentos da tua vida que você vai passar pela água, e tem momentos que você vai passar pelo fogo. Mas ele diz: mas nenhum desses arderá em ti, mal nenhum te acontecerá. Sabe por quê? Porque Deus vai estar contigo. Não fique com medo não, Deus vai com você. Pastor, eu estou passando pela prova. Tem aliança com Deus? Deus está contigo. Pastor, eu estou passando pelo fogo. Tem aliança com Deus? Deus está contigo. Deus está contigo no problema, na luta. Não fica com medo das adversidades, não. Não fica com medo dos problemas, não. Não fica com medo da luta que se levanta, não. Deus está com você, porque tem uma aliança entre você e Ele. Tem uma aliança que mantém você junto com Deus e que não vai deixar mal nenhum te acontecer, mal nenhum te destruir, mal nenhum acabar com a tua vida. Ele está entendendo o que eu estou dizendo? Pode aplaudir o nome de Jesus. Não vai deixar, Ele vai te proteger nas adversidades. Sabe aquela pessoa que às vezes, eu estou doente, pastor, estou com medo de morrer. Tem promessa de Deus na tua vida? Tem. Então fica sossegado, porque Deus vai cumprir a promessa de Deus na tua vida. Só tem uma coisa que faz Deus não cumprir promessa. O que? Você sair debaixo dela. Quando você sai debaixo da promessa, acabou. Aí tem aquele que fala: quem tem promessa de Deus não morre? Morre sim, só sair debaixo da promessa. Só você dar uma desviada da promessa que você morre. Mas se você se manter debaixo da promessa, meu amigo, você pode ter certeza que Deus vai cumprir na tua vida. É na seca, é na adversidade, é na luta, é na prova, é no fogo, é na água, é na tribulação. Não tem impossível para Deus não, meu irmão. Se mantenha debaixo da mão de Deus, que você vai vencer essa tua adversidade, essa tua luta, essa tua prova. Deus vai fazer a diferença. Se você está entendendo, glorifica a Deus aí. Vai fazer a diferença. Ele vai te ajudar você a vencer. Aí a pessoa fica na igreja. Quando eu vim para a igreja, vou te contar uma história. Eu tenho muitas histórias. Eu vou contar um pouco delas para vocês. Quando eu vim para a igreja, há mais ou menos há 15 anos atrás, ou mais um pouquinho, me evangelizaram desse jeito. Acho que eu contei isso aqui, foi ontem, né? Não sei se foi aqui, mas eu falei sobre isso. Eu falei sobre isso. Aí falava: se você for para a igreja, você não vai ter luta, você não vai ter prova, você não vai passar mais crise, você não vai ter mais dificuldade. Eles estão evangelizando. E eu pensando assim: opa, vou ter prova, eu vou ter crise, a crise que pega. Você não vai ter mais problema nenhum. Eu falei: encontrei o mundo mágico de Oz. Não sou Alice, mas estou seguindo esse caminho. Eu pensei comigo, falei: vamos nessa, vou me dar bem. Cheguei na igreja, falei: maravilha, estou no lugar certo, é aqui mesmo, vou prosperar, vou ganhar dinheiro, não vou ter problema, não vou ter luta, não vou ter crise. Estou no céu, cara, estou no céu em vida. A minha mãe é macumbeira, era. Minha mãe adotiva. Primeira coisa que eu contei para a mãe, fui para a igreja, que levou vaza daqui de casa. Eu falei: peraí, minha mãe me mandou embora de casa, está pedindo comigo? Aí eu fui morar na igreja. Eu falei: Jesus, não era que eu ia ter o dom de melhor, eu não perdi até a casa que eu tenho. Eu vendia meus baseados, eu era traficante, perdi os clientes, perdi o dinheiro, perdi os carros, perdi as coisas que eu tinha. Eu falei: ô pastor, eu vim para a igreja, a coisa está ficando cada vez pior para o meu lado. O que está acontecendo? Ele falou: é o capeta. Eu falei: o que eu tenho com esse cara? O que eu fiz pro capeta? Eu nem conheço ele. O que esse cara tem comigo? Eu não conheço esse camarada, não converso com ele. O que é o capeta? Fala que eu vou dar um couro nele. Falou: não, meu filho, o capeta é o teu inimigo. A partir do momento que você aceitou Jesus, você passa a ser inimigo do mundo. O diabo passa a não gostar de você. Mas gente, como é que o cara não gosta de mim porque eu não fiz nada com ele? Pode uma coisa dessa?
Me evangelizaram errado. Mentiram para mim na igreja. Eu fiquei tão decepcionado. Aí o pastor pegou e falou para você, mas olha, Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí que eu fui entender que a vida com Deus não é ausência de problemas, que a vida com Deus não é ausência de dificuldade, a vida com Deus não é ausência de crise. A vida com Deus é isso junto, mas a diferença é que com todas essas coisas Jesus está com você. Em todos esses momentos Deus está do teu lado. Em todos os problemas o Senhor vai contigo. Por isso não precisa ter medo das adversidades, porque tem uma aliança de Deus com você que vai te dar vitória para você chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? A aliança com Deus, segundo, ela está acima das escolhas alheias. A aliança com Deus não depende do que os outros falam. No livro de Josué 24:15 ele diz assim: ora, se vos parece bem servir ao Senhor vosso Deus, escolher a outro, a qual Deus vós servis, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que quis dizer? Eu não dependo de vocês para ter aliança com Deus. Eu não estou preocupado com quem vocês vão seguir, eu vou seguir Deus. Eu não estou preocupado se vocês vão comigo, mas eu vou com Deus. Eu e a minha casa não vai, porque eu sou o cabeça da casa, você tem que ir comigo. Eu e minha casa vamos seguir Deus. Ele estava dizendo, a aliança dele estava acima das amizades, estava acima dos companheirismos, estava acima dos amigos. A aliança que ele tinha com Deus estava acima das pessoas que estavam ao seu redor. Aleluia! Irmão, você vai no culto hoje? Eu não vou não, também não vou não. Vai que você tem aliança com Deus porque o irmão tem? Você tem aliança com Deus porque fulano tem? Ah, fulano vai sair da igreja, eu também vou. Você tem aliança com Deus porque fulano saiu? Tua aliança com Deus está acima da tua amizade, meu irmão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A tua aliança com Deus está acima se a tua esposa está na igreja, se teu marido não está, se ele está ou não está, você está. A tua aliança com Deus está acima disso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A tua aliança com Deus está acima das escolhas dos outros. Ah, fulano falou isso, falou que o problema é de fulano. Deixa fulano falar o que quiser. Porém, eu tenho uma aliança com Deus. E eu vou manter-me na presença dele. Goste ou não goste, aceite ou não aceite. Fala o que quiser falar, porque vão falar de todo jeito. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Então o que fala com você fazendo? Mas pelo menos vamos manter a aliança com Deus. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Aplauda o nome de Jesus. Tem muita gente preocupada com o que os outros acham. Olha para o teu irmão, fala para ele: está preocupado com o que os outros acham de você? Pergunta para ele. Você está preocupado com o que os outros acham de você? Uma menina hoje, amiga minha, cantora, falou assim: pastor, olha para mim, os irmãos estão zombando de mim porque eu não tenho CD. Eu falei para ele: quando eles perguntar cadê o seu CD, pergunta para eles cadê a voz. Como assim? Com CD ou sem CD você está adorando a Deus. Com CD ou sem CD Deus está te abençoando. Deixa falar de você o que quiser, minha filha. Deixa contar, falar mal do jeito que quiser. O importante é que Deus está te abençoando, Deus está te honrando. E você escolheu Deus independente do que os outros pensam. Deus é teu Senhor. Quem está entendendo pode aplaudir o nome de Jesus. Independente. Deus que quiser. Uma vez o cara falou na minha lata: eu não vou com a tua cara. Eu falei: ela não é carro. Você vai com a minha cara para onde? Minha cara sou eu. Ficou tão sem graça. Eu estou nem com você, cara. Minha vida continua. Se gosta ou se não gosta, o problema é seu. Eu tô assim. Aí, lá eu vou te preocupar com os outros pensam de você, rapaz. A tua escolha com Deus está acima das demais pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A tua vida com Deus está acima dos demais. Pode falar o que quiser, pode tentar te parar, tentar te barrar. Porém, você escolheu a Deus e dele você não larga. Ele você não para, ele você não abandona, ele você não deixa, porque tem uma aliança entre você e ele, que mantém você junto com ele, que mantém você firme na presença dele. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, pode adorar a Deus aí. Aplauda o nome do Senhor Jesus com vontade, meu. A aliança com Deus está acima da vida e da morte. Lá no livro de Daniel, capítulo 3, 16 ao 18, fala sobre um trio que vocês conhecem bem, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei falou que quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. O rei chegou para eles e falou assim: ó,
Vamos ver. Já que teu Deus é poderoso, vamos ver se Ele livra vocês da fornalha de fogo ardente. Sabe o que Ele falou? Se Deus quiser livrar, Ele é Deus. Se Ele não quiser livrar, Ele também é Deus. Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele livrando ou não livrando, eu continuo servindo a Deus. Ele tirando ou não tirando, eu continuo a vida. Sabe o que isso quis dizer? A nossa aliança está acima da vida e da morte. Está acima de tudo. Fui numa cidade e foram fazer um batismo. Aí eles foram fazer um batismo numa represa. Aí tinha uma irmã que olhou a represa e falou assim: eu não entro nessa água. E ela ia batizar. Aí eu pensei, eu falei: nossa, coitada, se uma aguinha dessa afasta ela de Deus, imagina o capeta. Imagina. Imagina o diabo. Se uma aguinha dessa faz ela, imagina se colocar uma arma na cabeça dela. Nega Jesus que eu te mato. Eu não quero ser Jesus, eu não quero Jesus. Eu detesto Jesus. Tem pessoa que está negando Jesus por tão pouco, meu irmão. Por tão pouco. Está negando Jesus por coisas tão supérfluas. Por causa de um site na internet. Um dia o irmão falou para mim: pastor, quero fazer quebra de maldição, porque o capeta me usa toda madrugada na internet. Aí eu falei que o diabo pega teu braço possuído. O diabo faz teu braço entortar. E ele começa a mexer com os dedos, eu não controlo. Você vai pro lado do teclado, você não quer, mas é o capeta. E ele está fazendo você pegar o teclado. Esse aqui é o teclado, ele começa. Tá. Brasileirinha. É assim que acontece, irmão. Ele falou: não. Eu falei: então é falta de Jesus na tua vida. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Aplauda em nome de Jesus. Tem coisa que é o camarada mesmo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisa que o cara mesmo está acostumado a fazer. Aí sabe o que ele culpa? O capeta. O capeta vai e fala assim. Até o capeta, eu não sou advogado do diabo, mas tem uns caras que estão usando ele. Se o advogado fosse cobrar patente, tinha muito crente no processo. Tem que gente que usa. É brincadeira. Tem nada de capeta, irmão. O cara assim. A minha mãe é desse. A minha mãe é uma besteira. Vocês conhecem minha mãe, vocês devem que legal. É uma besta. Ela dirige um ciclo de oração de 500 irmãs em São Paulo. A igreja dela é uma maravilha. Ela é uma bênção de Deus. Mas é muito engraçadinha. E sempre que eu vou pregar lá, eu posso fazer muita piada com ela. A gente combina muito legal, muito doidão, nós dois. Só que a minha mãe é muito louca. A minha mãe é aquele tipo que arruma um problema e fala que é o diabo. Aí ela arrumou um problema uma vez que eu falo 2 meses atrás. E toda vez que minha mãe me liga, tem alguém querendo perseguir ela. Ela falou da vida de alguém, ela contou com alguém, e isso que ela tá me ligando. E a ligação é sempre a mesma. Filho! Fala, mãe! Em nome de Jesus! Entre oração que o capeta se levantou. Aí eu falo pra ela assim: de quem que a senhora fofocou agora, mãe? Eu já sei que é. E depois fala que é o diabo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, deixa eu me falar uma coisa. A tua aliança com Deus está acima da morte e da vida. A tua aliança com Deus está acima do que você tem hoje. A tua aliança com Deus está acima do que você é hoje. Entendeu o que eu estou dizendo? Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: se Deus quiser salvar nós, Ele salva. Se não quiser, Ele não salva. De todo jeito, Ele é Deus. E quando jogaram Ele na fornalha, estava 4 lá. Por quê? Porque Deus entrou com ele na fornalha. Jesus estava com ele na fornalha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos fazer o nome de Jesus. Às vezes Deus não te livra você da fornalha, mas te livra dentro dela. E dentro dela Deus mostra que Ele é Deus na tua vida. Quarto aspecto: quem tem aliança com Deus, ela causará consequências visíveis. Ou seja, a aliança com Deus faz o invisível se tornar visível. Malaquias capítulo 3, versículo 18, o que está escrito lá? Haverá diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Há uma diferença. Você não é igual. Nós estamos na terra, mas nós somos diferentes de alguns que são da terra. Por quê? Porque entre nós há uma aliança. Entre você e Deus tem uma aliança.
E essa aliança vai ser diferente dos demais. Você pode não ver, mas tem uma aliança. Você pode não notar, mas há uma diferença entre você e o pessoal do mundo. E essa aliança invisível, ela se torna visível. Deus faz aquele que você não vê acontecer. A fé, Hebreus 11, versículo 1, ora até o firmamento das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. Então você, pela tua aliança, você faz o invisível acontecer. Acontece. Tudo que você é, onde eu falei sobre isso, acontece. Pela tua fé e pela tua aliança com Deus. Você quer chegar a algum lugar? Tenha fé em Deus, tenha aliança com Deus. Existe impossível para você? Não existe, porque você tem um Deus que te dá a possibilidade de você acontecer o que você quer. Ah, pastor, mas eu sou muito fraco. Já viu essa oração de mendigo? Como a expressão, mas oração não quiser ninguém? Uma vez eu fui fazer um seminário de oração, de tipo de oração, porque toda vez que nós montamos um grupo de quebra de maldição em alguma igreja, a primeira coisa que a gente faz é montar um grupo de intercessão. Então aí a gente faz o treinamento do grupo de intercessão para depois começar o grupo de quebra de maldição, porque não pode haver grupo de quebra de maldição sem haver grupo de intercessão. Porque quem está na quebra de maldição toma paulada e quem está na intercessão eu escuto. Porque quem ora. Aí os irmãos estavam orando, eu não sou de orar a oração dos outros, mas tem uns que não dá para esconder. Aí o cara lá orando, oh Deus, eu sou um miserável, sou um verbo. Eu falei, nossa, sou um carrapato, eu sou a pior coisa que tem na terra. Eu falei, meu Deus. Aí eu fico pensando, mas gente, que oração mais errada. Que isso? Todo mundo não sabe nem orar. Pensa que vai chamar a atenção de Deus com falsa humildade. Ó Deus, tadinho de mim, eu sou pretinho, não é pra mim, só que eu sou negrão. Abençoa eu, sou a classe menos favorecida. Vai ver, pra você ver. Tem dessa não. Você conversa piada. Eu falei, irmão, presta atenção nisso, você está orando errado, faz mais de meia hora. Você acha que Deus iria morrer? Você acha que Jesus ia morrer por causa de verme? Ou morrer por causa de carrapato? Você acha que Jesus iria morrer por causa de qualquer coisa? Meu irmão, você não sabe o valor que você tem, sabe o que você é? Você vale o sangue de Jesus. O próprio Deus não soube falar, ou não quis falar o valor que você tem. A Bíblia diz que nem soube expressar o amor de Deus por você. É tal maneira. Então para com essas orações de derrotado, de miserável, de Zé Ninguém, de Zé Esquerda. Começa a orar como um homem e mulher de Deus. Senhor, eu te sirvo, eu te adoro, eu quero ver a diferença na minha vida. Essa é a oração de homem e mulher de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aplauda o nome de Jesus. Quando você ora assim, você faz o milagre acontecer. Porque Deus não vai se sensibilizar com a tua falsa humildade. Ele vai lá e fala, vou abençoar aquele verme, aquele carrapato lá. Coitado, que é Zé Ninguém, Zé Esquerdo. Não, porque nem o diabo quer Zé Esquerdo. Todo mundo para seguir o diabo tem que ter atitude. Até o capeta gosta de ninguém agir generoso. Então, meu irmão, você pode ter certeza que você é especial para Deus. E Ele vai fazer uma diferença na tua casa. Talvez os vizinhos, as pessoas que te conhecem, alguém da família, fala para você, você fala que é crente, mas a tua vida está do mesmo jeito. A tua situação está do mesmo jeito. Quando eu fui para abandonar o serviço, para ser itinerante, para ficar viajando, eu trabalhava na funerária nessa época. Ganhava bem, tinha uma condição boa, tinha os benefícios legais. Era uma mamão. Mamãozão mesmo, era mão. Aí eu peguei e falei para minha esposa, amor, vou abandonar para a gente ficar viajando tempo integral. Ela falou, você que sabe, vamos lá. Aí a minha sogra me chamou. Aí eu chego lá, minha sogra está lá, caramba. Fiquei sabendo que você vai abandonar o serviço. Eu falei, pois é, mulher. Aí eu abandonar o serviço. Ela falou assim, você vai viver do quê? Do que Deus mandar. Você tem dinheiro para dar? Dá para 6 meses mais ou menos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou te sustentar você até você se controlar. Minha sogra. Eu falei, Jesus. Estou escutando isso mesmo? Repete? Eu vou te ajudar até você se controlar. Eu falei, amém. Eu estava com um computadorzinho velho, eu estava escrevendo o meu primeiro livro, que era tudo que você precisa saber sobre Umbanda. A minha sogra chegou lá, olhou aquele computador mais velho. Eu falei, pois é, pensei comigo, você não me dá um burro. Pensei, mas não falei. Acho que Deus escutou. Aí no outro dia minha sogra me desce aqui embaixo, lá na praça. Vem cá na praça e conversar com você. Eu falei, mas que mulher
suado, eu tô com tem que ir lá na praia, ele vai resmungando. Eu tô fazendo as coisas aqui. Quando eu chego lá, ela vai na hora, escolhe um desse computador e que eu vou pagar pra você. Meu irmão, Deus faz diferença. Os meus cunhados, por que esse cara não? Por que ele só não ajuda? E não, ele só não ajuda. Porque há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Há diferença. Deus faz até sogra abençoar, meu irmão. Faz até sogra abrir a mão. Ele está entendendo o que eu estou dizendo? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu amo minha sogra. Eu, se eu fosse você, também amava a sua. Porque se não fosse a sogra, você não tinha esposa. E a tua mãe também vai ser uma sogra, um dia você já não é. Então, sogra é dádiva de Deus. Porque presta alguns gerros que faz bagunça. Entendeu? É lógico. Tem um gerro que bate, briga com a menina, trata a moça mal, você acha que a mãe vai tratar ele bem? Eu falei assim, eu tenho minha filha lá dentro de casa. O cara tá namorando lá e tá frito comigo. Não quero nem pensar nisso, que amanhã ela faz 9 anos, deixa estar. Quinto aspecto, quem tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, essa pessoa vai ser perseguida, essa pessoa vai causar muita inveja. Onde ela passar, sempre vai ter alguém querendo barrar ela. Todos que têm aliança desse jeito. Se você tem alguém tentando te pedir alguma coisa, fica feliz, porque tem uma aliança de Deus com você. Sempre vai ter alguém para te dar uma empurradinha, sei lá. Todo mundo tem aliança, tem isso, ok? Gênesis capítulo 4, versículo 5. José do Egito. José tinha os irmãozinhos lá dentro de casa, morrendo de inveja deles, irmãozinhos, metido, só porque tem uma túnica colorida. Pensa que é melhor que os outros, porque anda colorido, pra baixo, pra cima, palhaço. Você tá entendendo, irmão? É desse jeito. Sempre quem tem uma aliança com Deus se destaca, e esses que têm uma aliança com Deus vão tentar te matar. Mas sabe por que não vai conseguir? Porque o Senhor Jesus está sobre a tua vida. E o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não tem barreira, não tem impedimento. O impossível de Deus acontece. Se você crê nisso, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Sexto, quem tem aliança com Deus nunca vai pensar, ou melhor, quem tem aliança com Deus não vai desistir. 1 Samuel 17:50, Davi enfrenta Golias. Tem gente que falar de Golias aqui de longe é bom. Falar de Golias lendo a Bíblia é bom. Quero ver você encarar Golias cara a cara. Quero ver você olhar para Golias e pegar no tapa com ele. Porque tem uns pregadores que gostam de xingar Golias. Um dia eu vi um cara falando assim, Golias era um covarde. Golias era... Eu falei, tá doente de barata, vai encarar Golias? Golias era grande, forte, poderoso, treinado em guerra, preparado para a guerra, prontinho para matar qualquer um que pintasse na sua frente. Mas sabe o que Davi fez? Encarou o gigante. Aleluia. Mas uma coisa que nós temos que aprender com Davi, meus irmãos, é que Davi não vê o problema do jeito que a gente vê. A gente vê Deus menor que o nosso problema, por isso que a gente lamenta. Davi, ele via o Deus maior do que o gigante. Davi olhava o gigante de cima para baixo. Se a gente olhar o nosso problema de cima para baixo, a gente vai ter a mesma visão de Deus. E a gente vai entender que os nossos problemas são muito menores do que Deus. Aleluia. Você vai entender que os seus problemas não são nem um pouco parecidos com o tamanho da imensidão do Deus que você serve. Então Davi não desistiu. Talvez falaram para ele, Saul tentou vestir a armadura nele, os irmãos dele, você vai encarar, você nunca lutou numa guerra. Ele falou assim, não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você tem uma aliança com Deus na tua vida, pode falar para você desistir, pode falar que você não vai conseguir, pode dizer que não vai dar certo, você não desiste, porque você está no nome do Senhor, você está com a presença de Deus na tua vida, e você sabe que no tempo de Deus, Ele vai te abençoar. Quem está entendendo isso, se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou finalizar aqui. A aliança que Deus tem com você, a aliança que Deus tem com você, ela não é para um dia, nem para 2, nem para 3 dias. A aliança que Deus tem com você, meu irmão, não é só para um momento de culto aqui. Acabou o culto, acabou a aliança. Acabou o culto, agora vai embora para casa, não tem aliança mais. Não, a aliança que Deus tem com você, ela é eterna. Abra a tua Bíblia comigo aí, Jeremias capítulo 32, versículo 40, para a gente encerrar. Para me orar com você nessa noite. Jeremias 32, 40. Quem achou diz amém. Espera aí, eu aí. Jeremias 32, 40. Amém? Amém?
Ei. Diz assim: e farei com eles uma aliança eterna, que não se desviará dele, para fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Fala pro irmão que está ao teu lado: Deus tem uma aliança eterna contigo. Não há impedimento para você. Não há impossível para você. Não há barreiras para você. Não há limitações para você. Começa a profetizar, vai falando. Não há barreira, não há impedimento, não há limitação, não há ninguém que possa te impedir. Deus tem uma aliança eterna com a tua casa. Deus tem uma aliança com a tua família. Deus tem uma aliança com a tua saúde. Deus tem uma aliança com a tua prosperidade. Deus tem uma aliança com a tua família. E essa aliança vai fazer o impossível ser jogado por terra. Vai fazer o diabo cair por terra. Porque Deus tem uma aliança para sempre com a tua família. Se você crê nisso, agora a Deus aí. Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Antes que eu ministre sobre a tua vida hoje, você vai fazer um concerto com Deus. Se você afligiu a aliança de alguma forma, você vai dizer: Senhor, eu quero quebrar toda barreira essa noite. Pode ficar à vontade, se der para você gerar onde você está. Fica à vontade, deixa Deus trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo visitar você hoje. Fala: Senhor, eu quero pedir perdão porque eu quebrei a aliança. Eu sei que mesmo que eu não seja fiel, o Senhor permanece fiel. E eu te peço, Deus, que me perdoe nessa noite. Renova a aliança comigo. Eu sei que estou com